Voltamos aqui, companheiros e companheiras, para continuar a nossa conversa semanal. Eu vou mudar um pouquinho o disco e, como iniciado no bloco anterior, nós acabamos conversando, finalizando a nossa conversa do bloco anterior, falando sobre reforma administrativa, proposta pelo governo federal, e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa discussão aqui. Vamos tentar não dirimir as dúvidas, mas aclarar alguma coisa e apontar para o perigo iminente, porque assim, embora seja uma proposta de reforma administrativa federal, ou seja, o presidente propondo para os funcionários federais, né, para o Serviço Público Federal, ele não teria o condão, não é uma alteração constitucional, é uma lei que ele está propondo. E aí uma alteração constitucional seria outro tipo de discussão. O que ele quer é o golpe rápido, o golpe ligeiro, né? Ele já botou a dinamite no bolso do trabalhador, no bolso do servidor, não é nem dinamite, é granada, né? E está aí para estourar, e ele vai continuar, essa é outra granada. Quer dizer, ele já colocou a LC na goela abaixo de todo mundo. Levou quase 2 anos para ele conseguir isso. Foi preciso uma pandemia para ele conseguir. Isso já é proposta antiga, já é proposta do ano passado. Ele tentou fazer, não conseguiu, a LC 173. Tentou fazer, não conseguiu, agora ele colocou. Aproveitou a pandemia, pôs e acabou. E a granada está estourando, essa é outra que vai estourar um pouquinho mais na frente. Embora seja para servidores federais, embora admita, porque já em outras reformas já se teve problema com a inconstitucionalidade de leis que tentaram mexer com esse tipo de situação, nós, embora se alegue que seja para os funcionários que entrarão, os próximos funcionários, a gente sabe que o golpe começa aqui. De cara você já quebrou o servidor público. De cara a categoria olhada como um todo, não no indivíduo, porque o indivíduo, o atual servidor público, se isso vier a se confirmar, ou seja, as reformas propostas não o atinge, se isso vier a se confirmar de fato, não atinge hoje, mas pode atingir amanhã. E o indivíduo vai continuar correndo risco, porque quem é que fala, pô, se começou a bater, acaba de bater. Por que não vai atingir o antigo? Porque o primeiro passo está dado, acabou, o direito acabou. Esses direitos não existem mais. Quebrou a categoria. Se a gente olhar a categoria como um todo, vai acabar. Não existe servidor público. O servidor público, na sua acepção, na sua pessoalidade, só vai ter para os cargos de Estado. E quais são esses cargos de Estado? Quais serão esses cargos de Estado? Porque alguns já estão protegidos na própria lei, ou seja, por não configurarem na lei, né? Tratou-se de isentar os militares, que os militares são intocáveis nesse país, pelo menos do ponto de vista do capitão. Tratou-se de isentar os militares, a juizada também está isenta, e o que sobra? Não se atinge, o cerne do problema não se atinge. Aquilo que o discurso que é dado, que é para acabar com as mordomias, para acabar com os salários paletó, para acabar com os salários isso, salário aquilo, não acaba. Porque isso aí existe no militarismo e no judiciário.
sem culpa de juiz nenhum, ninguém está se colocando contra nem o juiz individualmente, mas a verdade é que a classe ela é beneficiada com esses benefícios. Beneficiada com benefícios. A raiva é tanta que a gente começa a fazer essas coisas. E o que acontece é que essas categorias, essas classes estão fora da reforma. Para quem é então? Para nós, Barnabé. O problema somos nós, Barnabé. O problema é que se enxerga o governo como o Estado diminuto. O Estado tem que ser nada. O Estado pode ser nada. Aliás, para quem o comanda, então, o Estado tinha que ser nada mesmo. O governo não. O governo vem de serviço. O governo dá serviço. E nessa condição, ele precisa de ter braço, precisa de ter perna, precisa de ter cabeça. E isso a direita e a extrema-direita não conseguem aceitar. O que vai acontecer é terceirizar serviço para poder beneficiar alguém e o governo ficar sem responsabilidade. É essa a questão. Nós não vamos nos aprofundar muito porque eu quero a lei, eu quero ver como é que essa lei vai se findar na Câmara para que nós possamos aí discutir mais a miúde essa questão. Porém, a gente tinha que fazer aqui o introito e dizer aos companheiros que nós estamos acompanhando, sim. Nós temos lá companheiros das confederações, das federações, das centrais, trabalhando em cima disso. Se for necessário, se pedir ajuda, a gente também vai. E se tiver que levar a gente para lá, é que vai ser o problema, mas a gente vai ter que dar o jeito também. Mas nós estamos acompanhando sim, e o protesto fica aqui e vai se tornar mais veemente na medida em que a gente for verificando como a Câmara e o Senado vão se comportar com relação a isso. No mais, a gente vai encerrando aqui o segundo bloco e pedir e dizer aos companheiros para que não percam a live de sexta-feira, porque o convidado Douglas, o Douglas Martins vai falar fatalmente sobre isso também, e é bom que a gente esteja aqui conversando com todo mundo e vendo como vai ser o entendimento dos prefeituráveis em relação a esta situação. Por enquanto a gente fica por aqui e volta na próxima.